Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Rasmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshamaham Om Shanti. Shanti, Shanti, Om Namastê. Bem-vindo a todos. Aula de domingo, na beleza do Gita, capítulo 13. Nós estamos ainda no arquivo versos 5 a 8. Então tá, então nós vamos dar início à aula de hoje, só para a gente fazer um contexto, um gancho, né, para aqueles de vocês que não estiveram ontem na aula, talvez seja somente o Renato. Nós estamos tratando de um assunto derivado do primeiro verso deste capítulo 13, que inicia com a questão de Arjuna, falando sobre alguns termos sânscritos, termos técnicos sânscritos. Ele queria elucidação, ele queria compreender melhor o significado daqueles termos. E, fundamentalmente, tudo aquilo foi condensado em dois princípios. Três daqueles termos significavam a mesma coisa, que é a consciência infinita e ilimitada, né? E a outra é o mundo Mitya, é o mundo físico, material, energético, tá? Então, um é espírito, a consciência, e o outro é o mundo Mitya, o mundo que não somente ele é físico, mas ele também é sutil, né? Então, neste contexto, né, aquilo que representa, né, do ponto de vista desta investigação vedântica, o nosso corpo físico, ele representa o mundo físico, né, definido neste ensinamento como Kshetram. Então, o Kshetram é o mundo físico material e no âmbito da minha investigação é o meu corpo físico, tá? E somente o meu corpo físico? Não, e o meu corpo sutil, né? Por quê? Porque é dito que matéria ela pode ser extremamente invisível e sutil, como, né, as matérias, né, os conceitos, as noções, os sentimentos, as emoções, os estados mentais, né, o ego, meu sistema de memória, tudo isso aqui é matéria sutil, energia sutil, tá? Então, isso também é kshetra, isso também é matéria inerte, tá? Isso também é matéria, existe somente um princípio que é real, que é o espírito, que é a consciência, que se manifesta como o princípio, testemunha, né? A consciência testemunha, que testemunha o quê? Tudo aquilo que é possível ser objetificado e conhecido. E, naturalmente, nós sabemos que nossos pensamentos, sentimentos, emoções e noções são objetos de mítia, são objetos inertes, são matérias extremamente sutis. Então, tudo isso vai no saco daquela categoria de objetos de experiência, conhecimento, que são somente sobreposições dos gunas de Maya naquilo que é a consciência, né? Aquilo que é a minha real natureza, né? Então, é muito simples, o corpo físico e o corpo sutil nosso, né, eles representam o Kshetra. Então, o que que representa Kshetranya? O que que representa isso? É a consciência. E o que é a consciência? Para você saber o que é a consciência, você tem que passar por um processo vedântico. Para saber de modo eficaz, de modo que possa realmente frutificar, você precisa passar por um processo vedântico, através do qual você identifica tudo aquilo que é Kshetram, que é matéria inerte, inclusive estados de samadhi, estados de silêncio, amor, isso e aquilo. Você não é nada disso, a realidade não é nada disso, tá? Isso são objetos que vêm e vão num fluxo constante de modificação, né? Então, nós precisamos de passar por esse processo vedântico, através do qual nós revelamos que net não é isso, não é isso, não é isso. Por quê? Porque está sendo iluminado e experimentado por você, está revelado pela consciência que brilha no seu intelecto,
Tá revelado, iluminado e conhecido pelo Jiva Atma, pelo Atma do Jiva, esse indivíduo, né? Capaz de experimentar e conhecer, cuja natureza é o Atma, né? É o ser, é a consciência, né? Então, tudo é matéria, existe somente um princípio, testemunha, né? Chaitanya, nos Panchadas nós chamamos de Chidabhasa, né? Que é a consciência refletida, que é uma construção legal, um exemplo importante, né? Então, existe somente um princípio, Kshetranya, que é a consciência original, que dá, que produz vida, animação e senciência a todos os corpos, mentes, sentidos. Todos os objetos deste universo que são complexos, orgânicos, são composições orgânicas mais sofisticadas que refletem a consciência, ou brilham com a consciência, experimentando os seus meios ambientes e respondendo aos estímulos. Isso aqui é ser um ser senciente. Então, nós temos esses dois princípios. Um é materna, é matéria, que é o corpo, mente, sentidos, que é corpo, mente, matéria sutil também, que é inerte fundamentalmente. Isso, assim por dizer, numa linguagem religiosa, é abençoada, né, pela consciência, que faz no modo que este corpo, mente, sentidos apareça como se tivesse consciência inerente a si, mas a natureza do corpo, mente e sentidos é o que é matéria inerte. Você não consegue obter a consciência de algo que é inerte. Tá? Isso que a ciência não consegue compreender. Como é que você vai obter a consciência de algo que é absolutamente insentiente e inerte? É material, é energético. Não responde a nenhum estímulo, tá? Então, você só consegue fazer isso através desta união, né, desta sobreposição de Miti em Satya, sabendo que Satya é o princípio que, assim por dizer, empresta a consciência, né, empresta a senciência humana a todos os objetos de Mitya que contém os três corpos. Ele brilha no corpo sutil, né, ele reflete no corpo sutil, produzindo isso. E aqui ele apresenta algumas analogias muito bacanas, né? Nós sabemos que a mais simples é a eletricidade. A eletricidade, ela permeia, né? Pervade, né? Todos os circuitos elétricos de uma casa, produzindo efeitos distintos, né? Ele pode usar para ser refrigeração, para ser aquecimento, para ser luz, para ser movimento de ar. Existem diversos instrumentos, né? E a eletricidade é somente a mesma, né? Então, nós dizemos, dentro do contexto daquela outra analogia brilhante, vedântica, que é aquela que a consciência é mais como a luz que ilumina e revela, né? Nós temos a eletricidade iluminando, né, através de quê? Do filamento dessas lâmpadas. Se bem que essas lâmpadas dos dias de hoje já não têm mais filamento. Mas, a princípio, né, esta é a analogia. Filamentos, aí a eletricidade passa por ele. Por que que a eletricidade não produz iluminação? Quando ela passa por um outro princípio, por um outro instrumento, qualquer que seja, né? Ela não brilha em contato com a água, né? Ela não brilha em contato simplesmente com fios condutores, ela só brilha produzindo eletricidade através deste determinado filamento. Se ela entra em contato com a madeira é um elemento que isola, não deixa nenhuma transmissão desta energia, de modo que ela possa refrigerar, aquecer, ventilar ou iluminar. Então, aquilo que é livre e independente de tudo é a eletricidade. Então, o que que isso diz a respeito de nós mesmos? É que nós temos esse princípio operando, né, como se diz, espontaneamente em todos os seres sencientes. Então, eu tenho essa consciência, né, que é idêntica à consciência da Betânia, que é idêntica à consciência da Marinéia e assim por diante. Então, todos nós temos essa eletricidade que produz o aham, né? Essa consciência humana, essa mente humana, essa senciência humana. E essa senciência humana, como nós sabemos, devido a esta densa
ignorância cósmica, ela se identifica com a lampadinha, né? Com o filamento, com o instrumento que produz esta luz, este brilho que ilumina as minhas transações do dia a dia, né? Então, é inevitável, isso ocorre, é uma ignorância muito densa, pelo menos no nível que nós experimentamos por aqui. E, e por que que ela brilha? Porque é natureza do corpo sutil, é a natureza da mente, do intelecto, brilhar enquanto que, né, o filamento, a natureza dele é simplesmente produzir esse brilho, enquanto que outros elementos, como a água, não produzem brilho, a madeira não produz brilho, né, os condutores metálicos, né, eles não, de cobre, eles não produzem brilho, etc, etc, né? Então, é da natureza do corpo sutil brilhar como a rã, tá? Quando ele brilha como a rã, né? O que que ocorre? Nós nos sentimos, eu sou, eu sei que eu sou, eu existo, eu sei que eu existo, mas nós permanecemos totalmente vagos a respeito daquilo que eu sou, né? E, inevitavelmente, como nós vimos ontem, né? O meio ambiente, as sociedades vão reforçar a ideia de que eu sou corpo, mente, sentidos, né? Então, esta é a natureza do corpo sutil associado a um corpo físico. Ele brilha com essa consciência refletida, assim por dizer, né? Ou ele brilha com essa consciência que simplesmente em contato com o corpo sutil, é a natureza do corpo sutil brilhar para produzir a rã, né? Então, tudo isso é natural. O problema é que este aham, como nós sabemos, ele já vem com essa ignorância embutida, que é reforçada nas sociedades, e ele imediatamente se identifica com a sua natureza aparente inferior, que naturalmente é o quê? É limitada. Então, imagine que uma eletricidade que pervade, né, o mundo moderno, né, se ela, devido a uma falha no sistema Ishvara, o que é impossível, imagina que se ela se identificasse com uma lampadinha, daqueles dos velhos tempos, aqui até essas daqui também sem filamento, eles têm, né, essas LED bulbs, elas produzem um brilho também. Imagina se identifica com a lampadinha. Ela, a eletricidade, que é a realidade por trás desse brilho, né, que é a real natureza do brilho, ela se identifica com a lampadinha. Aí ela se dá conta que a lampadinha da sala, puf, queimou. A lampadinha do banheiro, puf, queimou. O que que ela vai pensar? Um dia desse eu vou queimar também e eles vão me colocar na lata do lixo, né? Então, a identificação com aquilo que não é realmente a nossa natureza intrínseca, mas é um aparato ou um veículo ou um instrumento, né, que irá produzir, no caso, esse brilho da consciência humana, chamado de mente, né? Então, se a gente se identifica com esses efeitos daquilo que é uma causa, a consciência, a gente sofre esse sentimento de insegurança, medo, inadequação, limitação, finitude, né? A gente vive uma vida sofrendo, né, a problemática do samsara. Então, a consciência é chamada kshetraniya e a consciência refletida torna a mente aparentemente sentiente. Então, essa consciência brilha e quando ela brilha como consciência refletida. Então, o que que é a história do Vedanta? O Vedanta é compreender que a natureza deste reflexo da consciência é idêntica à natureza desta consciência antes dela bater no aparato refletor e refletir, usando a analogia do reflexo, né? A gente sabe que a analogia do reflexo, ela é linda, maravilhosa. Todas as analogias vedânticas, elas apresentam limitações, né, também, né? Mas a gente sabe que se a gente estiver no local e estiver faltando um pouco de luz, né, você pode sempre usar um jogo de espelhos para colocar luz no seu quarto, tá? Então, por exemplo, uma vez eu li, eu usava esse exemplo, né? Uma pessoa está numa casa, uma casa muito fechada, sem luz, mas lá fora tem um feixe de luz, um raio de luz. Aí o cara, muito inteligentemente, coloca um, dois, três espelhos refletindo essa luz, e aí ele consegue ler o livro dele no conforto do sofá dele, tá? Então, o que que ocorreu?
Ocorreu que ele obteve a eletricidade, a luz, né, através do espelho número 3. Mas o espelho número 3 não possui luz intrínseca a ele. Então a gente diria, ele obteve a luz do espelho número 2. E nós sabemos que a luz não pertence tanto ao espelho número 3 como número 2 como número um, né? Mas ainda assim, este espelho parece produzir ou possuir uma luminosidade intrínseca, mas nós sabemos que não é o caso. Mas é importante compreender o que, embora este corpo sutil, esta mente, né, seja um refletor, assim por dizer, da consciência. Existem dois elementos neste fenômeno chamado a consciência humana, que a ciência não tem a menor possibilidade de investigar e compreender. Um é o quê? É o reflexo puro da consciência, que Nisargadatta costumava dizer consciência pura, não é realmente pura no sentido de original, universal, mas é uma consciência que ela existe, aham, sem definições que me exalte ou que me diminua, tá? Sem raga de vexa, sem desejos e aversões, sem, né, prazeres e desejos, né, medos e desejos. Então, quando eu simplesmente permaneço naquele estado, eu simplesmente estou experimentando aquilo que é a consciência repetida, refletida, que tem um elemento de ananda, né? Embora a consciência não seja um objeto de experiência, através de uma meditação, através de um momento no qual a mente é muito satívica, este reflexo vai ser o tanto quanto fiel à nossa natureza original. É por isso que existe tanta Nanda experiencial nas meditações profundas, porque você está lá, sua mente se torna, assim por dizer, um aparato refletor muito de qualidade altíssima, né? Então você vai refletir algo que pertence à sua natureza absoluta, real, que é a consciência original, tá? E você vai desfrutar de quê? De bem-aventurança, de bliss, de paz, né? De shanti, né? De ananda, né? Você está experimentando indiretamente, do mesmo modo que o indivíduo lendo aquele livro na sala dele que estava escura, ele está experimentando indiretamente a mesma luz do sol, mas indiretamente porque foram necessários alguns refletores, tá? Mas fundamentalmente, o raio de luz que está iluminando a página do livro do cara que está lendo é o mesmo raio de luz que emana do Sol, chegando até, né, o nosso planeta, a casa deste cara, etc, etc, tá? Então, é como se a consciência ela se espalha, refletindo, brilhando no intelecto de todo mundo, e o que a gente precisa compreender, que é o objetivo do Vedanta, são essas declarações, ou mantras, Upanishads, que dizem que esse brilho, este raio de consciência refletida é idêntico ao raio de consciência original, do mesmo modo que a luz solar é idêntica ao mesmo raio de luz refletido no espelho número 3, que a luz solar, em sua real natureza, ela é idêntica ao reflexo que ocorre na Lua e que nós podemos desfrutar durante as noites de lua cheia. A natureza dessa luz é uma e a mesma, tá? Então, nós nos encontramos numa situação muito particular. Qual é a situação particular? É que nós sabemos que nós existimos, mas nós não somos felizes, né? Não somos felizes, realmente felizes, né? Pacificados e etc., né? Por quê? Porque nós estamos identificados com aquilo que são objetos da perspectiva desta consciência. Nós sabemos que nós podemos objetificar o corpo, a mente, o intelecto, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas memórias, o nosso ego. A gente consegue objetificar na medida que a gente vai se tornando mais refinado, tá? Então a questão é, eu sofro por quê? Por que que 99,9999% das pessoas sofrem? Por causa dessa identificação equivocada, né? Os Upanishads estão aqui para dizer, aquilo que você é a sua real natureza, entendeu? Não tem nada a ver com esse instrumento. É algo que é livre e independente do complexo corpo-mente-sentidos. Portanto, não se identifique com o complexo corpo-mente-sentidos. Isso não representa aquilo que você é. Você quer ser feliz? Você precisa saber o que você é, Mariné.
porque aquilo que você é livre, independente de tudo que é limitante. Todos esses adjuntos limitantes, corpo, mente, sentidos, eles causam a problemática do samsara, tá? Você quer fazer uma pergunta, Mariné? Sim, professor, não é uma pergunta. É uma experiência que eu tive ontem, que eu entendi isso perfeitamente, isso que o senhor está falando agora. A, a minha casa tem um lado que é face sul, não bate sol nunca. E em frente a ao meu prédio, tem outro prédio que tem os vidros da sala e tal. E esse, óbvio, é face norte. Então, à tarde, bate sol. E aí, ontem, eu estava lá justamente no quarto que é face sul, que não bate sol, e estava sol, ó, frio, muito frio em São Paulo, mas tinha sol. E aí, aquele brilho, a luz, né, bateu no vidro da sala do prédio em frente e chum, projetou aquele feixe de luz no quarto onde eu estava e iluminou o meu gato que estava ali. Aí quando eu olhei, falei: estou vendo o reflexo da luz, não estou vendo o gato. Foi muito, muito, muito. Foi muito boa essa experiência. É Não. isso. Experiência vedântica, né? Que você É, associa com conhecimento vedântico. Bacana. é. Obrigado. Então, voltando para o que estava sendo dito, a chave de tudo é corrigir esse senso de identificação, como nós sabemos, né? E toda essa lógica, esse corpo de conhecimento vedântico serve esse propósito de convencer o indivíduo da vericidade dessas declarações, que a sua natureza não é a mente é simplesmente matéria inerte, é um objeto que ocorre dentro do âmbito da sua real natureza, que é a consciência. A gente sabe que nós temos a possibilidade de objetificar a mente e todos esses aspectos inerentes à mente, que são inertes. Então, o que é o aspecto da experiência humana que é realmente Atma, que é realmente consciência, né? Então, é isso que eu estava querendo levar. É aquele brilho, o tanto quanto puro quanto possível do Aham, que produz um Ananda experiencial bacana, que precisa ser rejeitado. E uma mente, quando ela está naquele estado satívico, ela tem que fazer um Nididhyasana Vedântico para reexaminar seu senso de identificação e corrigir esta identificação equivocada, entendeu? Então, ela vai corrigir essa identificação equivocada no momento que ela tem muito Sattvagu à sua disposição, em vez de ficar curtindo o Ananda experiencial, tá? Então, este é o objetivo nosso aqui, porque é muito fácil quando nós estamos naquela condição de tanto Sattva-guna, a gente identificar. Quando a gente está num momento muito rajásico, estressado, deprimido, é quase impossível você compreender isso diretamente. Mas naqueles momentos assim, é tão simples você ver que a mente é um instrumento à sua disposição e a consciência é aquilo que está iluminando esta mente, e através desta mente eu estou iluminando o meu quarto, a minha sala, o meu meio ambiente, né? Então é tão fácil de ver isso quando a mente está mais relaxada e quando nós temos esse conhecimento à nossa disposição. Então, o Nididhyasa nada mais é do que isso, né? Você reexaminar o seu senso de identificação com a mente, com o corpo, né, sob a luz dos ensinamentos, das declarações upanishádicas, de modo que a gente possa gradualmente corrigir esta identificação equivocada, tá? Naturalmente leva um pouco de tempo, porque o Aham, corpo, mente, asmi, é muito profundamente arraigado na mente inconsciente. Então, a gente só pode trabalhar na mente consciente. Na mente consciente, a gente não tem acesso diretamente. A gente tem que acessar através da mente consciente, produzindo essas compreensões, né, na esperança de que elas possam neutralizar aquelas ignorâncias, aham, corpo, mente, asmi, que estão ainda depositadas, né, no meu corpo causal, na mente inconsciente, condicionando
a minha compreensão consciente, o meu conhecimento consciente, tá? Como assim? Quando eu estou nas aulas, eu compreendo tudo, mas quando eu saio das aulas, eu perco esse conhecimento, ele não é retido, eu imediatamente me identifico com o corpo-mente, tá? Então, não existe outro caminho, e através da mente consciente nós vamos produzindo novas convicções, essas convicções vão desenvolvendo outras vassanas, vassanas fundadas na realidade, na natureza da realidade, né? E essas vão neutralizando a ignorância, porque luz neutraliza a escuridão. A escuridão é um símbolo maravilhoso para a ignorância, e só existe um remédio para a ignorância, que é a luz. Então a gente vai jogando luz em nossa mente, essas luzes elas vão criando raízes, como eu costumo dizer, na mente subconsciente, no corpo causal, e vão iluminando. Quando você ilumina, você neutraliza aquelas vássanas, tá? Naturalmente, mas certamente e gradualmente, sem pressa. O espelho é capaz de iluminar, de refletir a luz solar, mas o espelho é inerte, não possui luz própria, né? O espelho está sendo iluminado pela consciência, né? A mente está sendo iluminada pela consciência e ela não possui um brilho, uma luminosidade sua, mas ainda assim agora ela desfruta de uma luminosidade que foi transferida naturalmente ou emprestada, eu não gosto muito dessa palavra, ela foi transferida de modo muito natural, né? Da onde? Do sol para o espelho da consciência para a mente humana, produzindo a consciência humana, né? E aí ela se torna um ser senciente, que fundamentalmente, essencialmente, em sua natureza material, energética, é inerte, mas este brilho, ele é o que nós somos, esse brilho é a natureza, é a senciência, é o princípio que vem transferido, tá? O emprestado da consciência, a única fonte de senciência, né? Para o corpo-mente. O corpo-mente brilha com ciência e nós precisamos manter muito claro essa compreensão de que este brilho, ele vem da minha real natureza e essa minha real natureza, ela é livre de atributos tais quais, eu sou agora um grande Mahatma, eu sou agora um grande guru, eu sou uma pessoa, né, de baixa autoestima, de alta autoestima, eu estou crescendo tanto. Todos esses conceitos se tornam relevantes somente, simplesmente vaidade e presunção, na medida que nós vamos nos identificando com aquilo que é uma luz livre de atributos, o princípio que brilha no intelecto humano e que pervade tudo e que ilumina e revela tudo. Mas indiretamente ela não ilumina, ela não revela nada, né? Ela ilumina os corpos celestiais, as estrelas, os sóis, né? Os sóis. E os sóis vão, o nosso sol vai iluminar o nosso planeta durante aquele período do dia, né? Portanto, o corpo-mente não produz luminosidade, não possui luminosidade intrínseca a ele. Assim como Kshatranya é como um sol, a mente é como um espelho, a gente já viu tudo isso, o sol refletido no Vedanta, né? Nas obras de Shankaracharya, é chamado Chidabhasa, ou Pratibimba Chaitanya, eu gosto muito disso. Chaitanya é consciência, Pratibimba é refletida, né? Chidabhasa também é Chida, não lembro se Chit, é, Bassa significa consciência refletida também. Este reflexo também pode existir onde? Onde quer que o meio refletor esteja presente. Só o meio refletor é sempre kshetram, é sempre matéria inerte, energias inertes. O reflexo também deve ser parte dos, então, isso aqui eu abordei um pouco isso, porque é um tema que eu gosto muito e é muito sutil, que a gente tem que compreender as declarações de identidade vedânticas, né, que o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Brahman,
E então a gente vai dizer, o reflexo também deve fazer parte daquilo do mundo inerte material. Aí ele diz, muito cuidado, a consciência original, ela não é parte do kshetra. A consciência refletida se torna, sim, parte do kshetra. Esse foi o grande problema que Nisargadatta Maharaj produziu nos círculos espirituais. Eu fui discípulo dele por uns 10 anos. A ideia de que o reflexo do Aham puro, antes do Aham se definir, o estado de Samadhi, aquele Aham que experimenta Ananda, né? Aquele estado é como se aquilo ali fosse a realidade pura, né? A consciência pura. Ele não chamava aquilo de a realidade absoluta, ele chamava de pure consciousness. Aí ele falava, você tem que permanecer em pure consciousness, pure consciousness, pure consciousness, tá? Então aquilo ali já nos dava uma sensação de que, ok, aquela é a consciência pura. Mas ele aqui ali ele dizia, se você ficar um tempo suficientemente ali no pure consciousness, consciência pura, vai chegar um momento que você vai ser transferido para o absoluto, em palavras suas, tá? Então ele dava a sensação do absoluto, e o absoluto era claramente o que ele chamava de Nirvikalpa Samadhi, tá? De você ir no estado de vazio, de nada, etc. O Vedanta tem um approach totalmente diferente, não existe nada como o Vedanta. Todas essas noções experienciais, elas produzem muitos problemas, não é à toa que os seguidores de Nisargadatta Maharaj, eu, entre tantos deles, permanecemos meio perdidos e por muito tempo. Mas ainda assim, é aquilo que a gente chama no Vedanta do leading error, né? Os erros condutores, os erros que vão nos conduzindo em zigue-zague, né? A consciência original não é parte, não aparece, mas o brilho da consciência é aquilo que eu gosto de referir como o Atma do Jiva, né? Então, o que que o Atma do Jiva é? Aquele princípio consciência que ilumina o corpo, mente e sentidos, vivificando e animando-o. Ok? Então, existe esse princípio está presente na existência do Jiva Atma, é o Atma do Jiva, como eu gosto de colocar, mas ele é um princípio livre e independente do Kshetra, do mundo físico material. Ele é o que? O substrato, o pano de fundo, tá? Então, ele está ali, mas simplesmente não dentro daquela ordem de realidade mítica, que é uma projeção dos gunas de Maya, mas ele está ali como o pano de fundo, como substrato, mas sempre presente. Não existe nada nesse cosmos onde não encontramos este princípio Chaitanya, consciência, é sempre presente, tá? Então, cuidado, porque o corpo, mente e sentidos, né? Ele não é parte, a consciência não é parte do corpo, mente e sentidos, portanto, a consciência não pode ser realmente experimentada, tá? Mas ainda assim, ela pode ser compreendida. Compreendido como? Através das declarações de identidades upanishádicas que diz que o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Ishvara, que é idêntico ao Atma. Então, a luz é a mesma, tá? Mas nós temos que compreender o modo qual nós somos esta luz original e o modo qual nós somos esta luz refletida. O modo qual nós somos a luz refletida é que ela se reflete como o quê? Como o intelecto, a mente, né? O nosso sistema. Então, tudo isso são adjuntos limitantes, naturalmente. Aquilo que nós podemos saber, compreender, experimentar, é tudo muito limitado, né? Então, esses são adjuntos limitantes mas a natureza real, né, desse adjunto limitante, o corpo, mente e sentidos, é simplesmente a consciência original, tá? Então, quando eu me dou conta do Aham Brahmasmi, como eu estive martelando no nosso último seminário em Joanópolis, se você está pronto, se você se sente pronto para fazer o Nididhyasana Vedante com o Aham Brahmasmi, você tem que lembrar que quando você faz isso, você não pode carregar com você nada, nenhuma qualidade, propriedade, experiência, conhecimento que pertence à sua natureza física, material, tá? Porque se você carregar, você está carregando os gunas de Maya que fizeram essa configuração única, que é aquilo que nós chamamos o meu corpo, mente e sentido, e eu estou transferindo aquilo
para mim, a real natureza que é totalmente livre de atributos. Aí, se eu trago esses elementos limitantes comigo, naturalmente eu não vou disputar da ilimitação inerente a essa compreensão livre dessa transferência, essa compreensão é a Ram Brahmasmi, mas ela não pode carregar consigo essas transferências dos gunas, né? Portanto, a consciência, ela jamais, ela não é parte do mundo físico e material, e o que eu estou querendo enfatizar aqui é o seguinte, é que embora ela não seja parte, mas ela está sempre presente neste universo Kshetram, como o quê? O substrato todo pervasivo, o pano de fundo, né? Então a consciência está ali abençoando todos os seres vivos e todos os seres inertes. Todas as configurações dos gunas só são possíveis por causa deste substrato que acomoda esta sobreposição desta infinidade de configurações dos gunas de Maya, tá? Então ela está sempre presente, mas ela é livre, independente, ela não é parte deste mundo Kshetram, tá? Ela não é parte deste mundo material, porque ela é Satya e essa projeção emite, elas jamais se encontram, mas ela está sempre presente. Então, como é que o Jiva Atma vai compreender, né? Compreender essa natureza que está sempre presente, mas jamais toca Mitya, jamais realmente. Teve um período que eu comecei, que eu apresentei um conceito que é muito comum no campo da computação. Eu esqueci, eu acho que eu comentei ele ontem. Qual foi, Betânia? Não importa. Então, qual o modo qual que essa consciência, né, ela pode ser reconhecida pelo Jiva Atma, né? Ela não pertence ao corpo, mente e sentidos, tá? Mas ela é o substrato sem o qual o corpo, mente e sentidos não existe, tá? Porque o corpo, mente é uma configuração sobreposta nesta consciência infinita e ilimitada, né? Então, esta natureza Kshetranaya é sempre presente, mas ela não é parte deste mundo porque ela é Satya, o mundo é Mithya. Esses dois princípios, eles jamais se tocam porque são duas ordens distintas, tá? Embora a gente diga que Satya é o substrato de Mithya, a gente precisa saber que eles jamais se encontram realmente, porque só existe Satya, essas sobreposições são aparentes, do mesmo modo que todas os nomes e formas dos ornamentos de ouro jamais realmente tocam o ouro, são simplesmente modificações ou sobreposições de nomes e formas naquilo que é a única realidade Satya, ouro. Ouro é Satya, os namarupas de ouro, os ornamentos de ouro são Mithya, né? Do mesmo modo, a consciência é a substância que não pertence a Mithya, mas é aquilo no qual Mithya é projetado. Então, nós só podemos saber diretamente o Aham Brahmasmi, por quê? Porque é a minha natureza intrínseca, é o substrato da minha existência como corpo, mente e sentidos, né? É um princípio da consciência, existência, consciência, testemunha, existência que acomoda tudo aquilo que existe no cosmos, sempre presente em cada momento da minha vida. Então eu tenho que identificar isso sabendo que não é parte do corpo, mente e sentido, não é parte de Mithya, mas está disponível em Mithya como o Satya, que a propósito é o substrato da minha real natureza intrínseca. E por que que é importante nós sabermos isso? Porque no momento que a gente sabe isso claramente, firmemente, sem esquecer disso, a gente relaxa a respeito do fato que esta lampadinha aqui, essa lâmpada, um dia vai queimar. Por quê? Eu me identifiquei com a eletricidade universal, tá? Eu me identifiquei com a consciência universal, tá? Eu sei o que é Satya, eu sei o que é a realidade, eu sei o que é a ilimitação e a infinitude, portanto, qualquer pessoa inteligente faria uma escolha de identificar-se com a minha natureza real, a minha natureza superior, a minha natureza absoluta, como queiramos, tá? É tudo ali, é simplesmente isso.
quebrar, romper essa identificação equivocada com a lampadinha, com a onda do oceano, e assim nós podemos dizer, né, usando muitas analogias vedânticas. Krishna diz que o completo corpo, mente, chetana, a consciência emprestada, portanto, a mente se tornou parte viva por causa da consciência original, e etc, etc. E ela disse, aqui ele faz uma análise legal, dizendo que a mente, este reflexo aham, que imediatamente, quando nós somos bebezinhos, né, o aham, ele é subconsciente, hum, e ele não tem a capacidade de categorizar ou de saber o que é bom, o que é ruim, o que é gostoso, o que não é gostoso, o que é favorável, o que não é favorável, né? A criancinha, ela corre o risco de botar a mão no fogo, como nós sabemos, na vela, alguma coisa assim, né? E ela vai aprendendo através de tudo isso. Mas aí, gradualmente, ela vai desenvolvendo determinações ou categorizações daquilo que eu gosto e que eu não gosto, né? Então, ela vai experimentando o mundo, ela se tornou viva por causa da consciência original, ela se tornou um agente experimentador e conhecedor, né? E ela vai categorizando tudo, categorizando como o quê? O que eu gosto e o que eu não gosto, fundamentalmente, tá? O que me é favorável, o que me dá prazer, o que me dá um senso de segurança, satisfação, né? E aí isso vai desenvolvendo o quê? Gostos e desgostos. Quando nós temos gostos e desgostos, nós estamos já em dificuldade. Porque o Ragadvesha, né, vai tornar o que a mente uma mente que é viva, bonita, brilhante, iluminante, mas ela vai se tornar apegada com aquilo que ela acha seja favorável à sua à segurança, satisfação, etc. Então, o ódio, né, o ódio, a aversão e o amor pelas coisas, né, ela é inerente a essa problemática humana do aham, que entra em contato com o mundo e vai experimentando e vai desenvolvendo gostos e desgostos, né? Então, o ódio, a aversão e o desejo e o amor são os dois polos opostos desta experiência humana, e por isso que até mesmo em outras filosofias, né, no Vedanta, na filosofia, no Vedanta não, no budismo, que rejeitou os Vedas e rejeitou Deus, o Criador, ainda assim eles falam tanto na equanimidade, que nada mais é do que o nosso vairagya, né? Capacidade de lidar com as coisas que, a princípio, todos amam ou odeiam, que têm atração ou repulsão, né? Viver tudo isso, né, com um equilíbrio, com uma força, isso eles chamam de equanimidade, nós chamamos de vairagya ou dispassion, ou não expectativa, não apego, né? Aceitação real, né, daquilo que é, que não pode ser modificado. Então, a gente, com todos esses gostos e desgostos, a gente vai desenvolvendo um mundo subjetivo e, na medida que isso está bem definido, a gente começa o quê? Começa a sofrer, né? Eu vou atribuindo valor e, e não valor, né, aos objetos de experiência. Então, não, isso aqui eu valorizo alto, isso aqui eu desvalorizo, não tem valor nenhum. E aí eu começo a correr, correr, correr para atrair, experimentar somente aquelas coisas que eu valorizo. E por que que o Jiva acaba sofrendo muito? Porque ninguém tem capacidade de controlar o campo dos objetos de experiência. Aquilo chega através de um processo chamado karma, tá? Então, este mundo que fundamentalmente é neutro de valor, eu vou dizer, ah, não, isso eu gosto. Ah, pá, aquela pessoa eu gosto. Ih, essa pessoa eu odeio. Isso, a gente vai projetando, projetando valor nas coisas, né? Valor positivo e negativo. E aí depois a gente vive num mundo que foi colorido pelos nossos gostos e desgostos, ragas and dveshas, né? É como se a gente estivesse usando um óculos escuro e começasse a ver tudo escuro, né? No sentido de que agora eu não vejo o mundo assim como ele é, eu não vejo o mundo através dos óculos do Vairagya, né, de equanimidade, capacidade de ver tudo como simplesmente uma expressão divina dos gunas, né, dos elementos primários, né, desta projeção que somente é possível
através dessa inteligência suprema, né? Então eu vou ficando vendo tudo simplesmente do meu modo subjetivo, o meu mundo privado, meu mundo pessoal, que jamais vai produzir a satisfação, o shanti, né? A paz, a tranquilidade, o amor. Por quê? Porque ele vai produzir frustração, irritação, depressão, raiva e muitas outras experiências desagradáveis. Então, se a gente classifica ou categoriza o mundo como objetos de satisfação e desprazer e desprazer, de amor e ódio, etc., etc., de quereres e não quereres, de gostos e desgostos, então a consequência é o que toda vez que eu obtenho o que eu quero, eu experimento um certo prazer, uma certa satisfação, né? Mas para qualquer pessoa inteligente, honesta, intelectualmente honesta, ela sabe que o sukham, o prazer que nós obtemos, são muito defeituosos e poucos diante do dukkha, das dores e tristezas que nós experimentamos durante uma vida, tá? Os prazeres são mínimos para uma pessoa realmente honesta, porque as pessoas vão normalizando tudo. Nos dias de hoje, a doença é normalizada, né? E nos dias de hoje, talvez sempre foi assim, o sofrimento humano é normalizado. As pessoas sofrem, Betânia, e falam assim, que sofrer nada, isso é normal, é assim. Mas não é realmente normal, não é a nossa natureza sofrer. A gente sofre por quê? Porque a gente quer obter prazeres e evitar as dores do mundo, mas sem nos darmos conta que eu estou projetando valor positivo e negativo nas coisas e depois eu me encrenco todo, porque eu não tenho controle, eu não consigo experimentar só aquilo que eu atribuo valores positivos. Aí eu sofro. Eu sofro. Quando eu sofro, é do karma, é a dor, né? Quando eu curto, é um prazer. Esses prazeres são tão sem vergonhas, como eu digo, às vezes eu digo, tá? Não existe prazer como a paz, o shanti, a satisfação que vem da sua compreensão, a compreensão de sua natureza Nanda, né? Em contradição aos prazerezinhos, toda vez que a gente tem um sucessinho sem vergonha aqui e ali, obtém alguma coisa que já vem com um monte de encrenca e problemas, como eu vou manter, como eu vou sustentar isso. Nada disso realmente produz satisfação e felicidade, né? Este mundo, né, irá produzir definitivamente. Algumas pessoas pensam que eu sou meio negativo, mas não, é verdade, é porque tudo isso é normalizado. A condição humana é uma condição dolorosa, realmente. De fato, todo objeto de experiência do mundo, né, não produz nem prazer, nem dor, nem sukha, nem dukkha, né? Todos os meus objetos, o mundo é de valor neutro, nada disso, mas eu projeto gostos e desgostos, né? Eu vou colorindo com as minhas vasanas, os meus quereres e não quereres, né? E aí, aqui e ali, quando eu obtenho alguma coisa que eu quero, eu sinto uma felicidadezinha sem vergonha, né? Então, tem aqueles objetos que eu desejo, que eu corro, corro, corro para ver, tem os objetos que eu odeio, que eu corro, corro, corro para evitar, ou que eu corro, né, me distanciando, o outro eu vou correr para obter, o outro eu vou correr para me distanciar, né? E no final das contas, a vida nada mais é do que isso, eu digo brincando sempre, correr, correr para ver, manter e obter, e evitar. Tem objetos que a gente tem muito prazer na obtenção e tem objetos que a gente tem muito prazer quando eles vão embora, né? Isso a gente vê no âmbito dos relacionamentos humanos, né? Mulher e homem, etc. Às vezes o relacionamento se torna tão complicado que aquilo que era um objeto de prazer se torna um objeto de problema, de tristeza, e quando vai embora, aí sim você experimenta uma outra Nandinha sem vergonha, tá? Cheio de defeito, etc, etc. Então, a realidade, como nós sabemos, é que esses objetos de experiências, eles não contêm o sucão e o ducão. Eles não contêm nem alegria, nem tristeza, tá? Eu é que projeto, nós é que projetamos alegria e tristeza em tudo isso. Eles não possuem, eles são de valor neutro. São os elementos sutis que se desdobram para criar configurações físicas grosseiras, né? Ou simplesmente experiências sutis, né? Como um estado mental que vem e vai. Todo objeto indesejável vai ser motivo de desprazer ou de prazer, quando é desejado e tudo mais. Quando vai embora, você fica triste.
E o Swami apresenta uma piadinha que ele gosta muito de apresentar. Ele diz que algumas pessoas dão felicidade quando elas vão. Ou não, algumas pessoas dão felicidade onde quer que eles vão, e outras pessoas dão felicidade somente quando elas vão embora, né? Então, existe aquela pessoa, onde ela vai, ela leva consigo a felicidade, produzindo felicidade aos outros, e existem as outras pessoas que produzem felicidade só quando elas vão embora, né? Eu só me diz qual é a categoria que você pertence, e você que decida, você não precisa compartilhar neste grupo aqui e agora. E essa capacidade do mundo não é intrínseca, o mundo não tem realmente capacidade de nos dar a felicidade e o sofrimento e a tristeza. Mas quando eu projeto, classifico, né, vou categorizando os objetos como aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto, aqueles favoráveis e desfavoráveis, eu estou projetando no mundo este poder de produzir, né, alegrias aqui e ali e muita tristeza. Então, é um setup, é uma configuração que eu mesmo construo, projeto e depois eu me torno vítima de tudo isso e sofro o pão que o diabo amassou. Tá? É por isso que no Vedanta temos duas palavras, no Vedanta é chamado Padartha, é um nome neutro para isso. No momento em que eu desenvolvo desejos e aversões em relação aos objetos, eu estou criando uma situação que vai me ferir, vai produzir tristeza. Ele usa esse clipe de vez em quando, não sei por quê, mas qualquer que seja o objeto, pode ser um mouse, pode ser um copo com chá. Se eu desenvolvo um desejo muito grande, esse desejo se torna vinculativo, esse desejo se torna um hábito, né? Um apego e depois uma dependência, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou transferindo um poder a um objeto que, a princípio, não tem poder nenhum. Poder de quê? De me machucar. Por quê? Porque eu criei um vínculo, né, com aquele objeto, porque eu projetei naquele objeto felicidade que inerentemente não existe em nenhum objeto de experiência, tá? O Vedanta chama esse fenômeno, né, essa capacidade que nós temos de projetar objetos que depois nos maltratam, né, causam tanto sofrimento, chama de Visayaha. Significa um objeto capaz de me maltratar, de me prender, né, de me escravizar e de me fazer sofrer, né? Antes de eu fazer essa projeção de valor, tanto positivo quanto negativo, ele era simplesmente um objeto, uma coisa, um objeto material livre de valor intrínseco. Agora eu projetei valor. Esse objeto que antes era simplesmente matéria inerte, agora se tornou um objeto de desejo, um objeto de afeição, que vai causar dor, sofrimento, preocupação, frustração, raiva, irritação, depressão, porque ninguém consegue controlar o campo dos objetos de experiência. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om